Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas. Como é que vocês estão, beleza? Bora para mais um videozinho aqui e vamos fazer um exercíciozinho bem bestinha, só para nós pegarmos um pouco sobre regra empírica. Vamos colocar que nós estamos fazendo, teve um campeonato, por exemplo, de, sei lá, de Counter-Strike ou alguma coisa do tipo, e a média de um determinado jogador, como eu vou colocar população, né, como é o final, então eu vou colocar com dados de população. A média dos kills dele foi de 4. Eu vou deixar arredondado só para o nosso cálculo ser fácil, tá bom? E o desvio padrão que ele teve, né, então, vou colocar aqui, vou colocar 3 melhor. 3. E o desvio padrão que ele teve em cima das kills dele foram de 1. Vocês podem ver que é bem simples a coisa. Só que o ponto é o seguinte: em quantas partidas, né, em sabendo a nossa distribuição, partindo também do pressuposto que a distribuição dessas kills dele foi uma distribuição em formato de sino, okay, uma distribuição normal, em quantas partidas ele matou de 1, quero saber quantas partidas que ele matou de 1 a 4 jogadores. 4 kills que ele teve. Em quantas partidas ele teve isso? Qual a porcentagem que teve disso? Ainda não entramos em porcentagem, mas enfim. Qual que é a fração que ele teve? Beleza. Como assim? Se nós analisarmos aqui o nosso sino, novamente, nós vemos que em um desvio padrão temos 68%. Então, se dividíssemos isso, ele em 2, neste caso, teríamos, vou pintar de verdinho, tá? Teríamos 34% de um lado, teríamos 34% do outro. Ok? Só por exclusão. Qual que é a diferença, né, de 34, de 68, né, pelo menos deste lado, até chegar no final do 95? Podemos até fazer de uma forma bem simplesinha aqui. Ó, chamar aqui a calculadora para vermos. Então eu tenho 68 menos 95, eu tenho uma diferença de 27. Então eu tenho, dividido por 2 vai dar 13. Vou fazer de azul aqui para ficar melhor. Vou fazer aqui, 13,5% para um lado e 13,5% para o outro. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que neste espaço, né, em um desvio padrão para a esquerda e um desvio padrão para a direita, eu tenho 34%. Um desvio para a esquerda, se eu pegar só no meio, só na média, e for um desvio padrão para a direita, eu tenho 34% dos meus dados. Se eu for para a esquerda, eu vou ter os 34 mais os 13,5, que vai dar 47,5. Vai dar 47,5 para o lado, 47,5 para o outro, né? Caso eu queira pegar deste lado, que aí somando os dois vão dar 95. Aí aqui no finalzinho eu tenho 2,35, né? Aqui no finalzinho, no amarelinho aqui, eu tenho 2, tem os outros 2,35 aqui desse lado, e eu tenho os 2,35% deste outro lado aqui, neste outro pedaço que representa. Então esse pedacinho entre o menos 2 e o menos 3 desvios padrão, e o menos 2 e o mais 2 e o mais 3 desvios padrão, eles representam mais 2,35% dos meus dados. E aí o resto são os outros 0,3% que eu tenho dos meus outros dados. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Se nós observarmos aqui embaixo, eu quero saber entre 1 a 4 kills. Qual que é a média que eu tenho? A média que eu tenho é 3. 1 são quantos desvios padrão para a esquerda? São 2. Concorda? Então, se eu tiver 3 menos 2, vai dar 1. Então, eu tenho um espaçamento entre
menos 2 desvio padrão, né? Eu vou incluir também a minha média, e 4 é mais um desvio padrão. Então eu tenho que pegar qual espaçamento aqui para poder somar? Eu tenho que pegar esses 13,5, tenho que pegar 34, desculpa, tenho que pegar os 2, 3, 5, 13,5, 34 e 34, que é esse espaço aqui que eu tenho que pegar. Então o que eu faço? Eu simplesmente vou pegar e vou somar esses espaços. Porque eu tenho 2 desvios padrão para a esquerda e eu tenho um desvio padrão para a direita. Então eu tenho 68%, beleza? Mais 13,5 mais 2,35. Então 83,85%, opa, para cá, 83,85% dos dados que eu tenho, das partidas que foram feitas, foram mortas, eu tive kill entre 1 a 4. Ok? Então 83,85% das vitórias que eu tive, ou dos jogos que eu tive, aqui eu não entrei exatamente em vitórias, só quis saber só em quantidade de vezes que esse jogador matou durante a partida, ele matou entre 1 a 4, ele matou 83,85% das vezes. Melhorando um pouco. Na distribuição, 83,85% dos dados que eu tenho, ele matou entre 1 a 4 kills. Beleza? Então ele é um jogador muito bom, dependendo de como que você analisar. É lógico que eu coloquei um dado bem simples, eu não coloquei um valor muito quebrado, não coloquei numa distribuição mais estranha, né? É só para poder ter essa visualização mais, vamos dizer assim, mais simplificada da coisa. Mas em cima disso, em cima da regra empírica, dá muito bem para você saber a quantidade de dados que você tem em cima da sua distribuição. Não se esqueçam, isso aqui é sobre uma distribuição normal, então nós estamos tratando de uma distribuição em forma de sino, ok? Então, se a sua distribuição não for em forma de sino, você tem que usar uma outra coisa, que não é a regra empírica, você tem que usar o teorema de Chebyshev. Beleza? Espero ter gostado, é isso aí, meus amores. Beijos, até mais.